Oi! Então, dessa vez eu vim aqui ler um artigo nomeado Fábrica de suor não é opção, é falta dela. Esse artigo foi escrito pelo Rodrigo Viana, aqui no dia 14 de julho de 2014, uma segunda-feira, para o blog A Esquerda Libertária. Então, como eu sempre digo nesse canal, sem mais delongas, começar a leitura aqui desse artigo. No fantasioso mundo econômico da corrente principal do liberalismo, e até mesmo entre aqueles que se mostram mais progressistas, defender as chamadas fábricas de suor, do inglês sweatshop, em países de terceiro mundo, e o tipo de empreendedorismo que isto acarreta, é visto às vezes como algo quase que sacrossanto. Afinal, que outra coisa senão o lucro do pobre coitado do patrão poderia possibilitar aquele tão sonhado emprego ao trabalhador? Coitado do capitalista, tão explorado quanto o trabalhador por esse horrendo ser chamado Estado. Oh, o que seria desse trabalhador se não fosse a grana desse simpático e bonachão patrão, não é mesmo? Alguém que sai de um país qualquer para empreender seu lucro honesto, SIC, num país pouco desenvolvido e com tamanha diversidade, só pode ser alguém iluminado, tal pessoa. Ironias à parte, fato é que defender fábricas de suor torna-se um discurso abjeto e infundamento quando visto de maneira global, pois resulta na defesa de uma economia tão livre quanto o neoliberalismo de Pinochet. Mas o que seria então uma fábrica de suor? Bem, uma fábrica de suor é um conceito que descreve um ambiente de trabalho em condição extremamente desfavorável ao trabalhador. Geralmente, o trabalho nesses lugares é exercido de modo muito dificultoso, perigoso, pago com salário desproporcional. Salários de fome, extensas horas de trabalho e trabalho infantil são características comuns. Tais condições existiram de forma muito ampla nos atuais países desenvolvidos, durante o surgimento do capitalismo, e se faz presente em países subdesenvolvidos. Há algumas semanas atrás, a mídia, em geral, noticiou um caso incomum, mas não novo, de trabalhadores chineses pedindo ajuda, por meio dos próprios produtos fabricados, aos consumidores sobre a situação em que estes trabalhadores se encontram. O assunto repercutiu e várias agências de notícias do mundo relataram o caso. Vale lembrar que estas condições subhumanas também se encontram no Brasil, como nos diversos casos relatados de imigrantes bolivianos trabalhando em precariedade em indústrias têxteis. Diante dos argumentos que venho lendo desses liberais, aí tá aqui, veja aqui e aqui, porque no caso tem dois hiperlinks, para caso vocês queiram ver, e até de neoliberais como Paul Krugman, a defesa a respeito da defesa deles às condições calamitosas no terceiro mundo, todos eles tendem a seguir a argumentação da preferência de cada indivíduo como corolário ao fato de que os trabalhadores estariam supostamente optando pela melhor escolha para si. O problema dessa linha argumentativa é que, colocada abaixo de outras teorias políticas e análises históricas, dos quais estes grupos não estão muito familiarizados, ela não se sustenta. Para entender o porquê disso, devemos compreender o contexto em que as grandes empresas se inserem nesses países mais pobres. As fábricas de soja tendem a se apresentar em sociedades onde a atividade comercial já está amplamente sob controle e regulada. E uma vez sob controle, o capitalista tem a oportunidade de fixar o preço que quiser na compra do trabalho alheio, para se beneficiar numa range maior, de modo que atrai o trabalhador que antes estava em outro ofício. Quer dizer, estipular um valor X em um mercado aparelhado
o bastante para apenas atrair esse trabalhador de modo que fique refém, totalmente dependente deste emprego, sem nenhuma outra opção de fato. Isso geralmente ocorre pelo fato do capitalista ter acesso a determinadas informações, muitas vezes antes de sua própria empresa se adentrar na economia local, que é o que normalmente acontece em tratados comerciais envolvendo burocratas e ou CEOs, ao qual pode ser dada informações valiosíssimas para o capitalista ter noção do seu empreendimento perante o cenário econômico, como o número certo de concorrentes ou a inexistência deles, regulamentações existentes ou futuras, ou possíveis políticos que representem seus interesses corporativos. Por outro lado, quando uma empresa já estabelecida contrata trabalhadores, estes normalmente não possuem informações prévias necessárias de como realmente será o ambiente de trabalho, em que eles exercerão seus ofícios. A escolha do trabalhador, na maioria das vezes, é feita no escuro, pois as próprias corporações buscam eliminar o vazamento dessas informações, sobretudo quando, de fato, há características de um ambiente de trabalho exploratório, pois tais informações podem chegar em sociedades onde não existem tais condições de trabalho, onde geralmente é visto com ojeriza pela população destes locais mais avançados, podendo sofrer até pressões populares. Outro ponto é a globalização das regras de funcionamento econômico que o capitalismo gerou no mundo. Ao empreender em um determinado país, o capitalista já se vê favorável diante de um sistema que o privilegia. Abastecido de grandes monopólios, estas multinacionais são protegidas por tarifas, por meio de protecionismo e por patentes, por meio de direitos autorais e propriedade intelectual, que impedem que haja concorrência no setor. É o que acontece quando um grande produtor internacional leva sua fábrica em tais locais subdesenvolvidos, deixando os próprios cidadãos impossibilitados de produzir o mesmo produto para ser comercializado localmente. O resultado? Bem, não há livre iniciativa entre produtores, bem como não há barganha entre trabalhador e patrão, mas tão somente um jogo de cartas marcadas, onde apenas um lado sairá vencedor, em um cenário do qual o trabalhador possui pouca ou nenhuma voz. A lei que rege é de quem tem poder, seja político ou econômico. Esse é um cenário contraproducente, que se assemelha muito ao que sabiamente Marx dizia sobre a alienação do trabalho. Vale mencionar também o fato de que as classes mais baixas contam com problemas econômicos distorcidos, agregados de tempos em tempos, que vêm os impossibilitando a ascenderem socialmente. O processo histórico que privilegiou senhorios, burocratas e grandes empregadores gerou um cenário de desequilíbrio, que empurrou pequenos comerciantes, profissionais autônomos e trabalhadores associados para o trabalho assalariado. Tal processo que se chamou de acumulação primitiva. Não é em vão que as classes mais baixas se veem impossibilitadas de manterem uma autonomia laboral diante das gigantescas corporações que tomam conta da vida econômica de tais países. Diante dos fatos citados, essa suposta escolha do trabalhador poderia ser ilustrada como a escolha de uma vítima na mira de um assaltante que queira tomar sua carteira. Será mesmo que, se os trabalhadores estivessem em pé de igualdade com as informações e a autonomia garantida ao qual as corporações se dispõem, ainda assim eles iriam preferir exercer seus produtos laborais em tais condições? A ideia de um ambiente de trabalho autoritário e intimidador é realmente mais persuasiva que um ambiente de trabalho amplamente democrático e de plena liberdade? O melhor governo é o que não governa, dizia Henri de Thoreau, e o mesmo se aplica às instituições econômicas. Claro que eu não acredito que os liberais que defendem tal arranjo socioeconômico, pois existem exceções, apoiem condições exploratórias. Claro que não. No entanto, o argumento que resulta disso tende a apoiar tão somente o status quo e privilégios patronais, e esquecer alternativas concretas que possam ampliar as verdadeiras escolhas dos trabalhadores. O discurso matreiro de falta de opções, no fundo, revela um entendimento pífio perante a fenômenos históricos e sociais que envolvem a sociedade.
É como querer analisar determinados fatores resultantes de políticas desastrosas empregadas de séculos atrás, através de argumentos que visam tão somente levar em conta o que aconteceu no mês passado. Não dá e nem deve levar tal coisa a sério. Arranjos que realmente visam a melhoria do ambiente de trabalho e do bem-estar do trabalhador? Posso citar alguns. Empresas coletivas, cooperativas, trabalhadores ou não, autônomos, sindicalismo, moderado ou revolucionário, associações de ajuda mútua, comissões de fábricas, conselhos operários e etc. Também a extinção de leis e regulamentações que obstruem a maximização do apoderamento das classes mais baixas, como o fim do monopólio das patentes e tarifas, a abolição dos títulos atuais de propriedade para visar novas relações legais de propriedade sob o princípio da ocupação e uso, fim do monopólio financeiro com a extinção do Banco Central e da obrigatoriedade da moeda circulante, desestatização dos sindicatos e muitos outros. Agora, apoiar fábricas de suor? Não, isso não é uma opção. Fábricas de suor é o resultado de uma economia fechada e de privilégios. Não tem nada a ver com a liberdade. Economia é uma ciência humana e interpretá-la de modo estrito, sem levar em conta fatores históricos, sociais, políticos, antropológicos, que cercam o mundo, pode deixar-se guiar a defender absurdos, mesmo de modo equivocado. Então, é isso. Esse foi o artigo escrito pelo Rodrigo Viana, aqui para a página da Esquerda Libertária. Como eu sempre digo no canal, espero que todos tenham gostado da leitura desse artigo e até mais.